Bom, nós comentamos sobre a fiscalização, o controle do aspecto contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial e operacional. Quanto à legalidade, legitimidade, assim está escrito na Constituição, economicidade. Vamos falar sobre esses três primeiro. Legalidade é o respeito à lei, o que está escrito na lei. Lei em sentido amplo, tanto o que está escrito na Constituição, como está escrito na lei complementar, na lei ordinária. Né? Legalidade também o que está escrito em normas infralegais, regulamentos, decretos. Vejam só, na Constituição diz que o município tem que aplicar no mínimo 25% das receitas decorrentes de impostos em saúde. Se não aplicar 25%, está cometendo uma ilegalidade. Assim, né? Na lei de responsabilidade fiscal diz que o município, a despesa de pessoal não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida. Se ultrapassar, está cometendo uma ilegalidade. E assim, pessoal, uma série de outros aspectos. A dívida do município não pode ultrapassar 1,2 vezes a receita corrente líquida. É um padrão legal, não pode ultrapassar. Se ultrapassar, está sendo cometido a ilegalidade. A contratação temporária por tempo determinado só pode usar em situações urgentes e situações emergenciais e temporárias. Não pode haver caracterização de longevidade nessas contratações. Né? O cargo comissionado só pode ser aplicado, só pode ser preenchido, ou só pode existir o cargo para funções de assessoria, direção, assessoramento, direção superior. Né? Então não pode ser usado um cargo comissionado, não pode haver um cargo comissionado que esteja realizando atividades, funções rotineiras da administração. Exemplos de situações que se verifica na prática aí, né, de ilegalidades. Economicidade é a condição daquela contratação ser econômica, ou seja, em padrões de mercado ou mais baixos, nunca alto, nunca valores altos. A administração pública, ela compra muito, ela tem que sempre se pautar pela economicidade. É o princípio aí que está espalhado nas normas, na Lei 8666 é um princípio objetivo, na Constituição Federal não está objetivamente indicado, né, naquele que a gente conhece, legalidade, pessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, mas a economicidade está contida no princípio da eficiência. Né? E os órgãos de controle devem se preocupar em fazer fiscalizações daquelas diversas que falamos, contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, a fim de garantir, de verificar se as contratações, se as compras, se as decisões gerenciais, né, por exemplo, de terceirizar ou de manter frota própria de transporte escolar, por exemplo, se essas decisões consideram princípios como os princípios da economicidade. Eu me lembro que, inclusive, uma vez eu fiz um estudo desse e eu tinha um município que adotava uma situação tudo terceirizado, de frota de transporte escolar, outro tudo próprio, e um outro município adotava uma mistura. Né? Ok, os resultados assim a gente vai deixar para comentar isso em aula, né? Não tem uma resposta pronta disso. Né? Naquela oportunidade, o serviço terceirizado era melhor, tinha menos problema de continuidade, mas era mais caro, e era bem mais caro. E o serviço próprio tinha muito problema de continuidade, era um pouco pior, e a gente identificou alguns problemas relacionados à gestão patrimonial dos bens, né? Porque aí o município tem que se envolver, tem que se preocupar com aquela gestão daquela frota, né? Ela não pode quebrar muito, as manutenções elas têm que ser periódicas, as manutenções têm que ser lógicas e também têm que ser econômicas, né? Ok, avançando, então falamos sobre legalidade e economicidade. Vamos falar sobre legitimidade. Legitimidade é alguma coisa mais, um aspecto mais profundo, além da legalidade, né? Alguns autores da área jurídica dizem que legitimidade é obedecer aos princípios, né?
aos princípios normativos, aos princípios constitucionais, aos princípios das leis. Mas a gente poderia ir um pouco além, né? Ou está associado ao princípio, mas a gente poderia adotar alguns exemplos para dar uma noção clara do que seria um aspecto legítimo. Ora, tem situações em que há respaldo legal, mas a sociedade entende que, apesar de haver um respaldo legal, aquela situação vigente ela é ilegítima, ela não se explica, né? Então, vamos imaginar uma situação em que a prefeitura de Teresina, isso é um exemplo didático, não é real, né? Eu só estou imaginando, supondo uma situação, comprou uma série de cobertores de lã, né, para distribuir para a população carente. Esses cobertores foram comprados adequadamente, seguiram o processo licitatório e os preços foram módicos. Mas aí, de repente, alguém questiona, será que esses cobertores seriam um investimento legítimo para ser feito na capital mais quente do país? Então, essa é a discussão de legitimidade. Vou dar um outro exemplo. Todos esses exemplos são polêmicos, depois vou fazer um comentário no final. Um outro exemplo. Auxílio combustível para fiscais da Fazenda. Os fiscais da Fazenda recebem, muitos fiscais, auxílio combustível, ajuda de custo, mas vamos falar sobre auxílio combustível. Então, todos recebem. Bom, aí a sociedade olha e fala assim, bom, apesar de esse auxílio combustível estar previsto na legislação, é legal, alguns fiscais não fazem fiscalização em loco, razão pela qual aquele auxílio combustível, que é pago recorrentemente na folha, não poderia ser pago para aqueles fiscais. Outros vão dizer, esse valor está muito alto, né? Enfim, são discussões de legitimidades associadas a uma situação legal, né? Vou dar um último exemplo. Quem mora em região litorânea, como nós aqui em Florianópolis, temos praias, né? Então tem uma discussão agora premente do plano diretor. O plano diretor novo está querendo propor a possibilidade nas praias de Florianópolis, não em todas, mas particularmente numa muito conhecida, quem conhece, Canasvieiras, de construírem prédios igual às alturas, à legislação do centro. Hoje, Canasvieiras não tem prédio alto, então são prédios baixos. Bom, se passar esse plano diretor novo, é uma lei, está autorizada, não está sendo discutido. Muitas pessoas vão questionar a legitimidade dessa decisão, porque prédios altos na beira da praia, né, as praias são viradas para o leste, né, a maioria das praias de do Brasil são viradas de frente para o leste. Então, quando chega no fim de tarde lá, como em Balneário Camboriú, 3 horas da tarde no verão, 4 horas da tarde no verão, não tem mais sol na praia. Então, é uma discussão de legitimidade, né? E aí, bom, eu dei esses exemplos e aí eu quero chegar no ponto. É muito mais recorrente e natural que os órgãos de controles se atentem e atuem para verificar legalidade e economicidade. São mais objetivas e menos contestáveis. A legitimidade é uma questão mais difícil de haver uma sustentação, uma prolongação. Porque daí porque aí vai assim, se está escrito na lei é porque o Poder Legislativo já discutiu e autorizou, então a questão da legitimidade está superada, né? Bom, se você compreendeu, esse é o aspecto que a gente gostaria de comentar para você compreender esses aspectos, né? Ok. As fiscalizações também devem verificar a aplicação de subvenções. Bom, foi falado aqui nesse curso que existem 2 tipos de subvenções, subvenções econômicas e subvenções sociais. É muito comum as subvenções sociais, inclusive por meio de subvenções sociais. Subvenções sociais é transferência de recursos do poder público para órgãos, para entidades que não visam lucro, que façam algum... normalmente é o que acontece,
que realizam alguma atividade de interesse público. Aliás, sobre isso vale um comentário. No Brasil, Santa Catarina, muitos municípios, inclusive, passam recurso para as APAES. APAES realiza um serviço de interesse público. Idealmente, o poder público poderia realizar, mas o poder público diz que isso é muito especializado, então a gente passa o recurso para essas entidades, elas não têm fins lucrativos e elas realizam uma coprodução do bem público. Oferecem um bem público, um serviço público que tem esse caráter aquelas características do bem público, indivisibilidade, né? E não exclusão, faz as vezes do Estado, do município, nesses serviços, né? Então a subvenção é uma coisa, a subvenção social é super legítima. A subvenção econômica é mais discutível, né? Que é quando o poder público passa recursos para o setor privado, né? Para empresas privadas e tal, isso é bem menos comum e muito mais discutível. Obviamente que precisa de lei autorizando. Agora, o que a gente quer dizer, deixar bem claro aqui, que o controle orçamentário brasileiro diz assim: passou recurso, realizou subvenção, seja para a coisa mais nobre do mundo, a PAI, Associação de Pais e Amigos especial, né? Bom, tanto a PAI quanto uma empresa privada tem que prestar contas, está sujeita à prestação de contas. E os órgãos de controle devem realizar o controle da aplicação daqueles recursos. E o último aspecto, né, bastante discutido recentemente, porque a renúncia de receita tem uma expressão monetária, uma relevância orçamentária muito grande, né? No estado de Santa Catarina aí é bastante dinheiro, né? 10, 20% do orçamento, por aí, né? 15, 20, 20 e pouco, 30, é muito dinheiro, né? Então, a renúncia de receita, né? Quando que o ente público renuncia a receita? Quando que a União renuncia a receita? Quando que o Estado renuncia a receita? Quando que o município renuncia a receita? Quando oferece algum benefício fiscal. Nem todos os benefícios fiscais geram renúncia de receita, mas a maioria sim. Isenção, tratamento diferenciado com redução de base de cálculo, crédito presumido, redução de alíquota, né? Situações que o Estado poderia arrecadar mais, mas arrecada menos. Claro que existe uma motivação para isso, é discutido no Poder Legislativo, mas nesse caso, que gera renúncia de receita, é alvo do controle. Alvo constitucional. A Constituição diz: se houver renúncia de receita, o controle precisa estar ali, perto, verificando, né? Assim como as outras situações comentadas. Tá? Avançando, na 4.320, nós temos uma disposição no artigo 75 que diz o seguinte: o controle da execução orçamentária verifica a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações, por exemplo, contas a receber, né? Dívida ativa é um direito a receber, e obrigações, dívidas a pagar, obrigações a pagar com terceiros, restos a pagar, depósitos, né, para repassar para outras entidades. Também a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos, né? Isso não é só autoridade, não é só o ordenador de despesa, que normalmente é um secretário municipal, um secretário estadual, né? Um prefeito, às vezes, não é só eles, não. Todos aqueles servidores que são responsáveis por bens e valores públicos. Às vezes um motorista, um chefe de ordem do governador, do prefeito, né, um ajudante de ordem, é o nome da função, ele tem lá adiantamentos, suprimentos que ele cuida. Vai viajar, precisa ter um dinheiro para botar gasolina no carro, para pagar o almoço do pessoal,
né, e outras despesas de caráter imprevisíveis de pequena monta. Então esse sujeito, esse servidor público, também é verificado pelo controle, deve ser, né, todos aqueles que responsáveis por bens e valores públicos. Bens, um chefe até um motorista aquele carro é daquele motorista, ele que usa aquele veículo, ele é responsável por aquele veículo. Um servidor qualquer que detém lá um notebook, né, ele é responsável por aquele notebook, e assim por diante, né, e o controle deve se preocupar com esse tipo de situação. 3. O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços. Um outro aspecto do controle. Sim, o programa de trabalho, o programa, aquele classificado lá no orçamento que a gente estudou, né? Não, né, historicamente, né, o programa Luz para Todos, programa de saúde da família, que hoje não é mais programa, é uma estratégia, programa, sei lá, o que for, né, o programa de cada município, cada estado tem um nome, Santa Catarina é segura, então também é um aspecto a ser verificado, olhado pelo controle, a teor da Lei 4.320 de 1964. Bom, continuamos na próxima, tá?